Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais uma edição do seu jornal com as notícias do Brasil, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Mais uma vez convidamos, deixe seu comentário, queremos saber de que lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste. E veja aí se o sininho de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. Na manhã desta sexta-feira, dia 5, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou o primeiro hospital de campanha construído pelo governo federal. O Centro Médico Provisório, que fica na cidade de Águas Lindas de Goiás, no estado de Goiás, tem capacidade para 200 leitos, inaugurando com 60 vagas para pacientes transferidos e outras unidades. A unidade, que foi anunciada no dia 7 de abril e já entregue no mesmo mês, no dia 23, custou 10 milhões de reais aos cofres federais. O presidente Jair Bolsonaro visitou, conheceu as instalações do hospital, fez algumas fotos com a equipe no hospital e inclusive fez um sobrevoo pelo local. No seu discurso, o presidente falou das medidas adotadas pelo governo para enfrentar os atuais desafios. Primeiro, humildemente dizer a todos vocês, o recurso é de vocês, não é meu. Apenas eles são agora melhor direcionados e mais fiscalizados. Há uma responsabilidade muito grande por parte do governo federal. Falar de alguma coisa aqui. Nós estamos bastante avançados no estudo para facilitar não só a habilitação, aí, a carteira para aviadores, né? Bem como facilitar a renovação da carteira. Que é um negócio bastante complicado, que foi complicado lá atrás para dificultar, para vender, para criar dificuldade, para vender facilidade. Estava no forno, pronto para sair a mudança, uma substituição dos tacógrafos no Brasil. Quase 2 milhões de tacógrafos a preço de R$ 1.900 que vocês iam pagar a conta. Descobrimos e implodimos o Inmetro. Toquei fogo no Inmetro. E acabamos com essa história, então, que seria outra tomada de 3 pinos. Bem como queriam trocar todos os taxímetros do Brasil. Porque o governo é muito grande e às vezes a gente fica meio... não fica sabendo de tudo o que acontece. Mas quando se descobre, a gente vai para trás. Queriam também trocar o chip de bombas de combustíveis. Acabamos com tudo isso daí. Ou seja, um governo que visa facilitar a vida de vocês. Quando se fala em agronegócio, façam as contas, né, do volume de multas de 2018 para trás, ano a ano, e vejam 2019. Caiu assustadoramente. A orientação é a seguinte, é orientar, multar em último caso. E pode ter certeza que esse ano vai ser menor que o ano passado. Pardais, móveis, né? E também os fixos. Tentei acabar com eles. Infelizmente, uma decisão judicial fez com que 1.800 pardais no Brasil continuassem sendo instalados. Agora os critérios estão mudando. Não é botar 40 por hora para multar apenas, né? Queremos exigir um laudo técnico realmente preciso e racional para esses 1.800 lombadas eletrônicas que teremos pelo Brasil. O governo federal, apesar dessa pandemia que atingiu o mundo todo, vem trabalhando arduamente para buscar soluções, fazer com que a economia volte a girar o mais rápido possível. Nós sabemos que 38 milhões de informais tiveram sua renda reduzida a quase zero. Também o pessoal formal com carteira de trabalho, uma parte considerável, não precisamos o número ainda, perderam seu emprego. Outros tiveram que renegociar uma redução de salário. E só não foi maior a quantidade de desempregados que o governo federal, num programa de atendimento a micro e pequenas empresas, pagou um complemento para manter o trabalhador lá. Então a gente espera que a roda da economia volte a funcionar o mais rapidamente possível. Outro momento desta sexta-feira foi o encontro entre lideranças religiosas e o presidente Jair Bolsonaro. Eu vou pedir o bispo Bravo, que está representando aqui o bispo Edir Macedo e a Unigreja, ele vai levantar um clamor pelo Supremo Tribunal Federal, pelos ministros, a representação maior do judiciário. Eu vou pedir a você vai ver as imagens do Supremo, para você estender sua mão e orar. Esse é o nosso papel, interceder pelas autoridades constituídas. Então eu vou pedir, bispo, levante um clamor, por favor. Vamos levantar esse clamor, porque justiça e juízo são a base do trono de Deus. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, estamos vivendo
no meio de pandemia, coronavírus, crise econômica anunciada, guerra de poderes, corrupção, pessoas aflitas, desesperadas, pessoas vivendo sobre as injustiças, mas nós cremos na tua justiça, meu Pai. Pai, o Brasil, extensão territorial, quis o Senhor que fosse a quinta nação. Em população, a quinta. Mas Deus, nós não temos sido o quinto nas finanças, em tratamento de direitos humanos, tem povo morrendo de fome, e a nossa proposta é suplicar ao Senhor, porque a quem muito foi dado, muito será pedido, para ser o nosso pastor aqui durante 4 anos, tem 1 ano e meio que ele assumiu. Nesse momento tão histórico, Senhor, nesse ato profético, onde autoridades se prostram diante de Ti, vem e governa, vem o Teu governo, faça-se da terra um pedaço do céu. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pai, nós tomamos autoridade em nome de Jesus. Unimos as nossas vozes como homens, Senhor, como líderes neste país, desta nação, que paga um preço, meu Deus, intercedendo pela forma como essa nação vai ser conduzida. Tudo que nós temos visto até hoje aqui é resposta da tua oração. O nosso presidente, Senhor, Jair Messias Bolsonaro, esteve nas nossas orações, nos nossos jejuns, na oração dos profetas, dos homens de Deus desta nação, todos unidos em um só propósito. Por isso, Pai, nós tomamos a tua palavra que nos constrói, e o Senhor diz que quando a sua palavra é liberada, o Senhor joga luz nas trevas, e das densas trevas o Senhor faz brotar a sua maravilhosa luz, como o Senhor declara em Daniel 2:20. Assim seja sobre a vida do presidente, meu Pai. Oramos por ele, oramos pela sua casa, oramos pelos seus filhos, oramos pela sua esposa, oramos, Pai, por aqueles que fazem parte, ó Deus, da sua equipe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja por dentro e por fora, meu Deus, que todos que estão orando agora pelo presidente vejam, meu Pai, a boa mão do Senhor sobre ele, guardando e blindando, e vindo sobre ele, ó Deus, esse decreto de Isaías 11:2, é a palavra do Senhor que repousará sobre ele, com sabedoria, com inteligência, com conselho, com fortaleza e com o temor do Senhor. Oramos e abençoamos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Por favor, gostaria de informar que existem milhões de brasileiros orando por esse país. É isso mesmo. E esse país não vai ser Venezuela. Esse país não vai ser destruído por ninguém. Esse país não vai falir. Eu quero declarar que tem milhões de pessoas que estão orando e que Deus vai surpreender, vai confundir, vai deixar gente de boca aberta dizendo: como é que aconteceu isso? Como é que esse país saiu disso? É para ninguém entender, para que Deus seja glorificado. Eu quero informar que todos os inimigos dessa nação, que todos os planos escondidos Deus vai trazer à tona, vão ser confundidos, vão ser envergonhados e vão cair por terra. Porque não estou aqui falando de presidente da República, eu estou falando da nossa nação, do nosso país. Nós estamos orando e eu declaro na autoridade do nome de Jesus que vem tempos de paz e de prosperidade, que vem tempos melhores, que Deus abençoe as autoridades. E meu irmão, você que tem a nossa fé, o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, antes de tudo, antes de você fazer oração por você e por seus interesses, antes de tudo, se façam orações pelos homens que estão em eminência, para que temos uma vida quieta e sossegada, porque isto é bom e agradável ao Senhor. Nós temos uma arma que o exército não tem, que a polícia militar não tem. Nós temos o poder da oração, e vão cair por terra toda essa potestade do inferno, esse principado, pensando que vai destruir o país, convulsão institucional, convulsão social. Nós declaramos em nome de Jesus a paz sobre a nossa nação, e que vai vir dias de bênção. Eu creio, eu não me assusto com o momento, eu não me impressiono com circunstância, eu não me impressiono com o momento que estamos vivendo, porque eu creio, junto desses homens e de milhões que estão aí por trás, não sou eu, nós somos milhões que cremos que é um Deus no céu, e que toda autoridade constituída é permissão de Deus.
Ele põe, ele tira, é ele que faz isso. Não é jogo corrupto, bandido de homem, que vai por interesses escusos de ganância de poder, que vai trazer caos para a nossa nação. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Paz sobre a tua casa, saúde sobre a tua família, que Deus livre o Brasil dessa praga e dessa pandemia, esse espírito de morte seja repreendido da nossa nação, e que venha tempos de bênção e de prosperidade sobre a sua vida. Pastores, homens e mulheres de Deus, estamos aqui porque acreditamos no Brasil, mas, acima de tudo, porque cremos em Deus. Esse povo cristão, esse povo brasileiro fenomenal, excepcional, que nos alimenta através de sua fé, apenas traz para todos nós a certeza que esses obstáculos que momentaneamente ainda temos no Brasil serão vencidos para o bem de todos nós. A família é a célula da sociedade. Vocês, pelas suas pregações, pela maneira como se conduzem, como conduzem aqueles que acreditam na fé, a farão cada vez mais forte para o bem de todos nós. Deus, pátria, família. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Eu acredito em milagre. Tive o primeiro em setembro de 2018 e depois em outubro. Foi quase um milagre de uma eleição para quem quase nada tinha, levando-se em conta a forma tradicional como se fazia política. Nós tínhamos mais do que o povo ao nosso lado. Nós tínhamos aquele que nos colocou aqui na terra. E mais do que nunca agora, a fé de todos nós conduzirá o Brasil a um porto seguro. Meu muito obrigado aos 210 milhões de brasileiros que acreditam, que têm fé e que esperam um Brasil melhor para todos nós. E uma denúncia gravíssima foi exposta pela CNN Brasil contra a deputada federal Joyce Hausmann. E de acordo com a reportagem veiculada pela CNN, a deputada Joyce está sendo acusada de comandar a criação de perfis fakes nas redes sociais para a criação de narrativas falsas. A denúncia é grave. A emissora ouviu duas pessoas que se dizem ex-assessores da parlamentar que afirmaram que a deputada teria usado dinheiro público para financiamento das fake news. Segundo os relatos, Joyce os obrigava a criar perfis falsos, incluindo a criação de um perfil chamado Bia Kicis Sórdida, para atacar a deputada Bia Kicis. Os ataques também saíam para Carla Zambelli, contra Carla Zambelli, também deputada, contra o deputado Eduardo Bolsonaro, entre outros. Teve uma época que ela pediu para a equipe toda fazer pelo menos 5 perfis em cada rede social, diz uma das fontes. A reportagem reproduziu áudios e conversas que seriam de Joyce com ex-funcionários. Os serviços que eram prestados para Joyce eram sempre de montagens de vídeos e criação de narrativas, notícias falsas, sem saber se de fato eram verdadeiras, disse um deles. A gente criava as narrativas em cima dessas notícias. Eu trabalhei mais de 1 ano com ela, então fiz bastante coisa. Ela pedia com frequência, ainda cobrava que a gente enviasse para ela para provar que estavam sendo feitos. Teve uma época que ela pediu para a equipe toda fazer pelo menos 5 perfis em cada rede social. A CNN apresentou esses áudios e conversas que comprovariam as denúncias. Em uma das mensagens, uma assessora de Joyce pede a todos os funcionários para criarem perfis no Instagram, Twitter e YouTube e diz que ela, Joyce, iria monitorar. Em outro print de mensagem, um outro funcionário de Joyce encaminha mensagem no grupo de assessores, obrigando os funcionários da deputada a seguir a orientação. É para fazer sem mimimi. Ou faremos o que ela quer, ou quem não fizer está fora, escreveu o funcionário. A gente precisa criar aí uma hashtag Beatriz a Sórdida. E vou para ataque com essa vagabunda. Bia Sórdida, né? Bia Sórdida, Bia Kicis Sórdida, uma coisa assim. Faz um videozinho bem curtinho aí, bota a cara da Carla com áudio e faz um sarcasmo. Né? Viu? Todo mundo sacou que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Até o PT
ajudando contra Moro. Vai nessa linha. Depois do áudio de Joyce, a assessora se defende e diz da dificuldade de criar os perfis devido à vinculação do perfil a um número de telefone. Então, a assessora manda uma mensagem por áudio a funcionário do gabinete de Joyce, pedindo se com vários números de celulares ela poderia criar mais perfis. Preocupada com a cobrança de Joyce, a assessora então sugere usar CPFs falsos. A funcionária diz: acabou de mandar mensagem questionando sobre isso e sobre a questão do Twitter. Acho que a gente tem que comprar chip mesmo e ver o que a gente faz. E tem um site que gera CPFs que não são reais e que dá para usar, porque o CPF tem uma lógica, né? O número não dá simplesmente para a gente colocar 1, 2, 3, e aí esse site gera CPF válido e a gente pode cadastrar os chips com esses CPFs e não CF. Outro ex-funcionário de Joyce amplia a gravidade da denúncia ao acusar a deputada de usar dinheiro público para criar perfis falsos nas redes sociais. Sobre os CPFs falsos, ele diz: eu nunca usei, mas eu sabia que dentro da equipe as pessoas tinham, sim, que criar. E se não me engano, tinha um software ou algum programa que burlava esses CPFs para você poder criar. Eu nunca usei, não conheço, disse o funcionário. Segundo ele, a própria deputada recomendava criar os perfis fakes sem falar como criar, mas era enérgica ao exigir a criação e queria resultados. Se não tivesse resultados, ela iria mandar embora toda a equipe dela de Brasília. O funcionário diz ainda que o objetivo em criar os perfis falsos era para atacar. Ataques a pessoas que se opuseram a ela depois que ela virou as costas para o presidente da República. Bia Kicis contra Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro eram os principais alvos dela. Todos os funcionários de Brasília são pagos com verbas de gabinete dela, então a Câmara paga por esses perfis falsos, disse o funcionário. Ela usava a verba de gabinete com nota fiscal. Tem pessoal lá que recebe via nota fiscal. Tem pessoas que recebem pelo próprio gabinete e tinham pessoas que recebiam pela liderança do governo, disse o funcionário. O funcionário de Joyce disse ainda que todo o material usado por Joyce Hausmann na CPI das fake news foi criado pela equipe dela. Em outro áudio apresentado, Joyce pede a assessores que criem hashtags Bia Kicis sórdida para atacar a deputada Bia Kicis e ainda manda criar um vídeo para atacar também a deputada federal Carla Zambelli. A reação nas redes sociais foi imediata. Entre os apoiadores ao presidente Jair Bolsonaro, uma completa indignação, pois a denúncia expõe uma armação sem precedentes para tentar derrubar o presidente, já que Joyce foi uma das principais articuladoras contra o presidente na tal CPI das fake news. Tal denúncia coloca também em xeque ainda o próprio inquérito considerado ilegal do STF, chegando até a Dias Toffoli, que liberou a abertura do inquérito considerado ilegal. Tudo isso repercutiu nas redes sociais, onde várias hashtags com a presença de Joyce Hausmann marcaram presença na liderança das mais destacadas no Twitter nesta sexta-feira. Gente, você tem ideia da gravidade da acusação? Não dá para acreditar nisso. E olha, não é também de se crer que Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes, foram conduzidos por Joyce a este inquérito ilegal das fake news. Ou seja, o feitiço virou completamente contra o feiticeiro. E o que vai fazer o ministro Alexandre de Moraes? Já que com essa denúncia, Joyce de testemunha de acusação na CPI, por exemplo, fake news, passa a ser investigada. E já que o inquérito trata de fake news, terá que chegar a quem praticou o fake news. A matéria da CNN deixa claro a culpabilidade provável de Joyce Hausmann. Até aqui, analistas afirmam que ela acusou e não apresentou provas. Joyce acusou na CPI, até no inquérito, fake news, e não apresentou nenhuma prova. Agora ela mesmo falando em fazer vídeos, em atacar, aparecendo nessa denúncia. Quer dizer, provas reais surgem contra ela. E pasmem, anda dizendo que essa acusação em que até o áudio dela aparece é
fake news da CNN para desmoralizá-la. Os dados do jogador Neymar Júnior foram utilizados por uma pessoa ainda não identificada em uma solicitação de auxílio emergencial. O requerimento feito em nome do atleta chegou a ser aprovado e entrou no cronograma de pagamentos, mas acabou congelado, ficando com status em avaliação. O registro foi feito com data de nascimento, CPF e nomes de familiares do atleta. Porém, representantes de Neymar afirmaram que, evidentemente, o jogador jamais solicitou o benefício e desconhece quem possa tê-lo feito. Outra notícia envolvendo um famoso é a demissão. Depois de José de Abreu, Zeca Camargo, entre outros, outro global está fora da emissora. O ator, roteirista e diretor Miguel Falabella, de 63 anos, não teve contrato renovado com a Rede Globo após quase 40 anos de trabalho por lá. A justificativa de todas essas demissões tem sido uma reengenharia da estrutura funcional do grupo. Agora, isso é o que eles dizem. Para outros, é um claro sinal da crise assolando a Globo e demonstrando como ela está perdendo ou já perdeu o seu reinado. O médico de Nova York, Dr. Vladimir Zelenko, pediu que a economia mundial seja reaberta e defendeu o tratamento que tem oferecido aos seus pacientes contra o corona. Zinco é a bala, hidroxicloroquina é a arma. Trate a Covid-19 cedo e viva. Reabram a economia mundial agora, escreveu o Dr. Zelenko. Na linha de frente da batalha contra o coronavírus chinês em Nova York, o médico de família Dr. Vladimir Zelenko, que já salvou mais de 900 vidas com o tratamento à base de hidroxicloroquina, sulfato de zinco e azitromicina, escreveu uma carta aberta para o presidente americano Donald Trump, pedindo para que o tratamento contra a Covid-19 seja iniciado imediatamente após o diagnóstico clínico da infecção. Zelenko diz que não se deve esperar pelo teste de confirmação, pois há uma janela muito estreita de oportunidade para eliminar o vírus antes do início das complicações pulmonares. Ao contrário do método convencional de admissão de pacientes nos hospitais, a abordagem do Dr. Zelenko é fornecer o tratamento aos pacientes antes que a situação piore para que eles não precisem ser internados no hospital. Sua abordagem tem sido tão eficaz a ponto de tratar mais de 900 pacientes com coronavírus chinês com uma taxa de 99,99% de sucesso. Isso certamente Mandetta e a imprensa extremista e os que ficam torcendo contra não querem nem ouvir falar. O presidente Jair Bolsonaro voltou a tecer críticas ao grupo conhecido como Antifas, que convocou um protesto contra ele no último domingo. Bolsonaro pediu que os bons brasileiros, o pessoal de verde e amarelo, não participassem dos atos. Estamos assistindo agora grupos de marginais terroristas querendo se movimentar para quebrar o Brasil. Esses marginais tiveram uma ação em São Paulo, esses terroristas voltaram logo depois, tem alguma ação em Curitiba, estão nos ameaçando. Agora, tenho certeza, cara, se vier aqui você vai tratar com a dureza da lei que eles merecem. Geralmente são marginais, terroristas, maconheiros, desocupados, que não sabem o que é economia, não sabem o que é trabalhar para ganhar o seu pão de cada dia. E querem quebrar o Brasil em nome de uma democracia que eles nunca souberam o que é e nunca zelaram por ela. Então a gente faz um apelo, a gente pede que o pessoal não participe, obviamente, desse movimento, ninguém vai participar. Mas o outro lado, que luta por democracia, que quer o governo funcionando, quer um Brasil melhor e preza por sua liberdade, que não compareça às ruas nesses dias, para que nós possamos, a Força de Segurança, não só estaduais, bem como a nossa federal, faça o seu devido trabalho, porventura, esses marginais extrapolem os limites da lei. Eu não tenho qualquer ascendência sobre grupo nenhum, mas eu gostaria que o pessoal patriota, conservador, a família, não comparecesse a evento nenhum domingo. Há alguns anos, nas Olimpíadas Especiais de Seattle, 9 participantes, todos com deficiência mental, alinharam-se para a largada da corrida de 100 metros rasos. Ao sinal, todos partiram, não exatamente em disparada, mas com vontade de dar o melhor de si, terminar a corrida e ganhar.
Um dos garotos tropeçou no asfalto, caiu e começou a chorar. Os outros ouviram o choro, diminuíram o passo e olharam para trás. Então viraram e voltaram, todos eles. Uma das meninas com síndrome de Down ajoelhou, deu um beijo no garoto e disse: "Pronto, agora vai sarar." E todos os 9 competidores deram os braços e andaram juntos até a linha de chegada. O estádio inteiro levantou e os aplausos duraram muitos minutos. Talvez os atletas fossem deficientes mentais, mas com certeza não eram deficientes espirituais. Isso porque lá no fundo todos nós sabemos que o que importa nesta vida, mais do que ganhar sozinho, é ajudar os outros a vencer, mesmo que isso signifique diminuir os nossos passos. Pense nisso. Gratidão pela sua atenção, um ótimo final de semana e que Deus abençoe a você e a sua família.